Muito bem, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos pecados digitais. Por que que eu vou falar a respeito disso? Eu estava lendo uma passagem em Romanos 6, que logo logo eu vou mostrar para vocês, e me chamou a atenção, Deus tocou no meu coração a respeito disso. A parte de Romanos 6, que fala sobre libertos do poder do pecado, fala assim no capítulo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora também nós podemos viver uma nova vida. Então, assim, o que me chamou muita atenção nisso? A questão da mudança de vida. Uma vez que nós aceitamos o sacrifício, nós entendemos, né, tudo que Jesus sofreu por nós, nós temos o dever de começar a viver de maneira diferente do que o mundo prega, né? Que é o que o mundo prega hoje em dia. Que a vida é uma só, a vida é agora, para todos os demais existe Mastercard. Aquela coisa, se não deu certo um relacionamento, eu troco de parceiro, se não deu certo o meu casamento, eu troco de esposa, troco de esposo. Então, assim, tá tudo muito fácil, né? É uma liberdade enganosa, uma liberdade onde se prega que ninguém é de ninguém. Então, assim, me chamou muito a atenção a respeito disso e eu vou falar para vocês no final o porquê. Primeiro que nada, nós sabemos que o pecado, ele existe, o pecado é real, o pecado vem lá do primeiro ser humano, de Adão, de Eva. Mas assim, uma vez que nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta, que está escrito lá em Romanos 8:28, se eu não me engano, conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que nós conhecemos isso, o pecado deve ser algo, não algo corriqueiro, algo que aconteça diariamente na nossa vida, e sim uma coisa extraordinária, uma coisa esporádica, uma coisa que aconteça muitas das vezes sem nós mesmos percebermos ou percebemos depois, né? E tem que existir uma mudança de vida. No versículo 7 fala assim, diz que quando morremos com Cristo somos libertos do poder do pecado. Aqui no 7 fala o seguinte, pois quando morremos com Cristo fomos libertos do poder do pecado. E aí eu te pergunto, como é que você está vivendo? Você está vivendo realmente liberto do pecado? Você está vivendo realmente uma vida em busca de santidade? Quando eu falo santidade, já expliquei algumas vezes, o ser santo não quer dizer que você não comete pecados. O ser santo, sim, é uma palavra que significa separado, é uma palavra que significa em busca de uma perfeição, digamos assim, em busca de cada vez menos cometer erros. Muitos confundem isso. Ah, ninguém é santo, só Jesus foi santo. Sim, Jesus não cometeu pecados, mas o santo nesse sentido que eu quero dizer é que nós podemos sim buscar uma vida de santidade, uma vida em prol de fazer o bem, de fazer a vontade do Senhor, e isso é o que importa. Mas por que você está falando isso? Porque Deus tem me direcionado muito a falar a respeito do que vem acontecendo nas famílias. E muitas dessas coisas que acontecem, elas acabam impedindo que as famílias tenham prosperidade não só na área financeira, prosperidade na área familiar, na relação da família, prosperidade na área espiritual, prosperidade na área de saúde, né? Muitos e grande parte das doenças, como nós sabemos, estudos comprovam isso, são de natureza psicossomática, ou seja, é tudo da nossa cabecinha, dos nossos sentimentos, das nossas mágoas, da falta de perdão, muitas vezes, que nós temos. Isso talvez seja um dos principais problemas, a falta de perdão. Muitas pessoas adoecem
porque não liberam perdão, porque vivem do passado, porque vivem com isso dentro do coração e isso acaba adoecendo as pessoas. Então, assim, não sou eu que estou falando. Se você buscar estudos a respeito, a maior parte das doenças são, sim, psicossomáticas, né? Então, assim, vocês sabem qual é o maior objetivo do diabo, do inimigo, ou do quem quer que vocês, como vocês chamem, é destruir as famílias. As famílias são um projeto original de Deus. Lá em Gênesis 2,18 fala a respeito disso. Quando Deus formou a primeira família, quando Deus fez Adão e Eva. Por quê? Eu costumo brincar que Deus fez Adão primeiro, e Adão estava tão tranquilo lá no paraíso, estava em paz, estava colhendo os frutos, estava desfrutando do mundo inteiro só para ele. E provavelmente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo se reuniram e falaram assim: tá muito tranquilo, Padão, né? Vamos criar um probleminha para ele aí, vamos tirar uma costela e fazer a mulher. É claro que é uma brincadeira. É claro que Deus colocou a mulher no caminho de Adão, na vida de Adão, para que ela fosse uma companheira, uma auxiliadora de Adão. Alguém em quem Adão pudesse se apoiar nos momentos difíceis. E hoje em dia, o que tem acontecido? Os casais têm remado cada um para o seu lado, cada um buscando a sua independência, e aquela coisa do serão uma só carne, como está escrito na Bíblia, deixará o homem a sua esposa, deixará a mulher a sua família, se unirão e serão uma só carne. Isso é o projeto original da família, isso é o projeto de Deus para uma família unida. Eles estão hoje em dia, não, cada um para o seu lado, eu ganho o meu dinheiro, fica na minha conta, o seu dinheiro fica na sua conta, eu pago metade das contas, você paga metade das contas, eu cuido de um filho, você cuida do outro. Então, assim, não tem como as famílias durarem, não tem como as famílias se manterem unidas, o amor prevalecer. Não estamos falando aqui de defeitos, todos sabemos que somos seres humanos, todos temos defeitos. Todos temos problemas em famílias, temos discussões sim, mas quando você coloca Cristo no centro da sua relação, quando você busca os princípios de Deus, quando você ensina os princípios para sua esposa, para sua filha, para os seus filhos, as coisas mudam. Vocês se tornam sim uma unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, eles se formam em um só. Eles são unidade. O objetivo de Deus para que nós sejamos uma família seja a própria unidade também, né? E assim, como que o nosso inimigo está separando muitas famílias hoje? Aí entra a parte do pecado digital. Infelizmente, os celulares, a internet hoje em dia, na sua maior parte do tempo, ela está sendo usada de maneira incorreta. Ela está sendo usada de maneira que as pessoas acabem se desviando do mundo natural, vivendo dentro de uma bolha onde tudo é bonito, tudo é maravilhoso, as pessoas são perfeitas, famílias são perfeitas, pessoas só comem bem, viajam bem. Então, assim, até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas acabam se distraindo do propósito, procurando, por exemplo, quem foi que ganhou o carnaval. As pessoas sabem quem foi a escola de samba que ganhou o carnaval do Rio ou de São Paulo, qual fantasia tal famoso ou tal famosa vestiu no carnaval, qual foi o tema da última festa do BBB, né? Esse programa que atrai a atenção de tanta gente, mais que nada porque todo mundo quer saber da vida alheia, todo mundo é interessado com o que acontece, o que as pessoas fazem no privado, já que ali elas não têm privacidade nenhuma durante 24 horas. Então, assim, como eu falei, que está escrito lá em João, era 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Você tem tantas maneiras de usar a internet, de usar as redes sociais, de usar essa bênção que é o celular, se você souber como utilizá-lo.
E as pessoas estão usando de maneira errônea, de maneira depravada. 30% do tráfego da energia de internet é somente em pornografia. Isso é um dos principais problemas hoje em dia que as famílias encontram, tanto homens, mulheres, crianças, adolescentes, entendeu? Eles vivem buscando coisas que não são reais, coisas que aparentemente dão prazer aos olhos e à nossa mente, mas que tem algo muito mais profundo, que pode destruir literalmente famílias inteiras com esse problema que existe hoje na internet mundial, na vida das pessoas. Em Romanos 6,13, inclusive, fala a respeito disso. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então, assim, muito do pecado hoje em dia entra pelo olho, pelos olhos, né? A própria Bíblia fala que se a tua mão direita faz pecar, corta ela, joga fora. Então, o negócio é a gente arrancar os olhos? Não. É a gente ter sabedoria, a gente saber usar, né? Todas esses materiais, me fugiu a palavra agora. Todo esse conteúdo que existe na internet, nós devemos saber usar para o bem. Então, assim, você pode sim aprender muita coisa, existem inúmeras informações hoje gratuitas. Cara, a internet hoje você não precisa nem uma faculdade para aprender as coisas que você aprende lá. Você pode aprender outros idiomas, você pode aprender profissões, você pode aprender inúmeras coisas dentro da internet. Então, assim, a internet em si, o digital em si não é pecado. O pecado é o que você está fazendo e como você está usando aquilo que você tem nas mãos. Muitos casais hoje, eles falam assim, eu tenho a minha privacidade, você não pode mexer no meu celular. Isso acontecia comigo também. Eu entendo, e acontecia comigo. E chegou um determinado tempo, quando decidi mudança de vida, eu entreguei na mão da minha esposa tudo, entreguei inclusive senhas e tudo. Eu falei, já que a gente vai viver em união, já que nós vamos ser uma só carne, um só espírito, uma só busca, então tá aqui, não escondo mais nada de você, ela não esconde mais nada de mim. E assim, Jesus mesmo falou que reino dividido não prevalece. Quando acusaram ele de expulsar um demônio em nome do próprio Beelzebu. Então, assim, se um reino dividido não prevalece, como é que uma família dividida, um casal dividido vai prevalecer? Não tem como. Vocês estão de acordo comigo? Então, pare e pense bem como você está agindo em relação a isso, aos pecados digitais, né? Use o celular com sabedoria, cuide com o que os seus filhos estão assistindo, preste atenção. Coloco aqui um exemplo. Minha filha um dia chegou, assistiu na casa das primas Naruto e, pai, quero assistir Naruto, ok? Eu já havia ouvido falar, nunca havia assistido, fui lá pesquisar Naruto. Naruto é um menino possuído por um demônio, que através do poder que ele tem, ele consegue controlar esse demônio. Meu Deus, a gente ficou assustado. Quantas crianças estão consumindo isso hoje em dia, né? Quantas crianças olham isso, e isso são mensagens que acabam entrando aí na cabecinha delas, e às vezes acontecem problemas ou rebeldias que você não sabe o que é. Então preste atenção no que o seu filho está assistindo. Por exemplo, algo que está muito na moda hoje é o Rainbow Friends. Vai procurar o que significam os Rainbow Friends, que é o Hug Hug, que sei lá, nem sei o nome direito. Graças a Deus a gente não assiste isso aqui. Inclusive proibi. A Alice, ela sim assistia, mas eu proibi. Depois fiquei sabendo a história. No versículo 14, ele fala o seguinte: o pecado não é mais meu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Então, assim, meus queridos, prestem muita atenção com o que vocês estão assistindo, ou com o que vocês estão colocando nos seus olhos, com o que vocês estão colocando dentro da sua casa, o que vocês estão permitindo que entre dentro da sua casa, que os teus filhos, as suas filhas
assistam. Então, sempre antes de que... Talvez seja muito difícil, porque muitos de nós deixamos os nossos filhos em frente à TV, mas sempre que nós pudermos, nós temos sim que prestar atenção, nós temos sim que estar ao lado deles assistindo para ver o que tipo de conteúdo eles estão consumindo, tá bom? Fico alerta para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor aqui essa mensagem, que vocês possam sim usar a internet com sabedoria, a TV com sabedoria, tudo para crescimento e para união da família. Não esqueçam, o casal ele tem que remar os dois para o mesmo lado. Se cada um remar para um lado, a corda vai acabar estourando. Não tem jeito. Para terminar, no versículo 23, ele fala o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fiquem com Deus, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Comenta aí. Não esquece, manda para aquelas pessoas que você acha que devem ouvir essa mensagem. Se você acha que essa mensagem teve um conteúdo bom para você, teve algum sentido, fez algum sentido para você, manda também para os seus familiares, para os seus amigos, para que eles possam estar atentos de que maneira eles estão usando o celular, a internet, a televisão. Então, fiquem com Deus e até a próxima.